Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Lioncast. Aqui nós discutimos a estratégia e a rota para você que é um estudante ou recém-formado da área de meio ambiente que quer entrar no mercado de licenciamento ambiental e fechar o seu primeiro contrato em 4 meses ou menos. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E no nosso Lioncast de hoje, o tema vai ser: como saber se o empreendimento precisa de uma licença ambiental ou não? Quais são os padrões que a gente pode encontrar para saber se é licenciável ou não? E a gente vai entrar bastante a fundo com relação a isso. A gente também está ao vivo aqui pelo Instagram. Então, a galera aqui do Instagram quiser fazer alguma pergunta, manda aqui no decorrer do Lioncast. A gente vai respondendo. E lembrando que tem que ser com relação ao nosso tema, tá? E o nosso tema é como analisar se o empreendimento precisa ou não de um licenciamento ambiental. Show de bola. Beleza? Então, vamos começar. Bora! Então, eu acho que existem alguns padrões sistemáticos que dá para você identificar se precisa ou não. Eu acho que tem vários caminhos também, né? Eu queria que você discorresse um pouco quais são os caminhos quais foram os primeiros caminhos que você encontrou para definir se de fato precisa ou não, e quais foram os caminhos que você foi construindo para desenvolver maneiras e processos para ver se de fato precisa ou não. Entendi, cara, show de bola. Esse tema é muito interessante porque esse tema leva a um desafio também que eu vejo que a grande maioria dos estudantes e profissionais informados tem, que é o desafio de encontrar demandas ambientais, tá? Eu já ouvi muitas pessoas, muitos profissionais recém-formados, muitos estudantes me falando no meu direct, mandando na caixinha de pergunta, né, sobre não ter demandas ambientais na cidade. E o fato de você não identificar demandas ambientais na sua cidade, na sua região, vem muito de você não ter a habilidade ainda de você encontrar necessidades, né, demandas, oportunidades de atuação no mercado ambiental dentro da sua cidade. Ou seja, se a gente trazer para o mercado de licenciamento ambiental, que é a área que eu sempre falo por aqui, porque eu acredito que é a área que mais dá oportunidades para estudantes e profissionais informados entrarem e se manterem no mercado ambiental. Então, quando a gente identifica se o empreendimento realmente precisa de um trabalho relacionado a licenciamento ambiental e quando ele não precisa necessariamente de um trabalho de licenciamento ambiental. Essa pergunta responde à questão da demanda, tá? E isso é interessante, Vinícius, porque é o seguinte, quando eu estava no início da minha carreira, eu não conseguia identificar a oportunidade de atuação na minha cidade. Por exemplo, dentro do licenciamento ambiental, eu sempre passava por vários empreendimentos das minhas rotinas diárias, da minha casa para a faculdade, da minha casa para o meu estágio. Passava, por exemplo, por panificadoras, por postos de combustível, por oficinas de funilaria e pintura, até por algumas indústrias, alguns empreendimentos de um porte um pouco maior. Só que eu sempre via esses empreendimentos como apenas algumas atividades comerciais que tem na minha cidade. Eu não conseguia enxergar aqueles empreendimentos como oportunidade de atuação. E por isso que na minha cabeça era difícil de entender que existia demandas ambientais na minha cidade. Eu acreditava que para eu poder atuar no mercado ambiental, ter sucesso nessa carreira, eu precisava viajar para outros locais. Até um professor meu me falou que se a gente quisesse ter sucesso, a gente tem que estar disponível para fazer viagens, ficar longe da nossa família, não ficar preso em um local, tá? Então isso veio na minha cabeça também, eu não conseguia enxergar essas oportunidades. A partir do momento que eu tive contato com a prática, eu vi que as grandes oportunidades de atuar no mercado de licenciamento ambiental são em pequenos e médios empreendimentos de pequeno e médio porte. Por quê? Porque a grande maioria dos empreendimentos são empreendimentos que precisam de um trabalho, precisam de um processo chamado licenciamento ambiental. E eu não vou entrar aqui aprofundadamente no conceito de licenciamento ambiental, porque não cabe aqui é 100% prático,
mas eu quero que vocês entendam isso. A grande maioria dos empreendimentos que você tem na sua cidade, que você passa todo dia, na sua rotina diária, que às vezes você nem vê aquilo ali como oportunidade, são empreendimentos que, na verdade, têm oportunidade de você atuar no licenciamento ambiental. E embora você tenha a grande maioria dos empreendimentos como empreendimentos licenciáveis, portanto, é importante se entender também que nem são todos, né, que existem os empreendimentos que são licenciáveis e que não são licenciáveis. E ter a habilidade de identificar isso vai fazer você encontrar as demandas. Então, existem formas de você fazer isso. E eu vou destacar aqui, para responder essa primeira pergunta, eu sempre faço um contexto aí grande para responder, 2 formas práticas que você consegue identificar se um empreendimento ele é licenciável ou não, tá? Isso é muito importante para você começar a identificar e mapear também as suas demandas ambientais na sua cidade. Então vamos lá. Agora antes, calma, tem que segurar aí. Você que está no Instagram tá meio apressado. Ó, você tá vendo um aviãozinho que tem aqui do lado da sua tela, do lado direito da sua tela. Esse aviãozinho, ele tem um poder. Se você clicar nele e mandar para 3 ou 4 pessoas, vai acontecer uma coisa muito boa na sua vida. Parece umas correntes do WhatsApp. 2 coisas na sua vida muito boas que vai acontecer. A primeira é que você vai estar ajudando a nossa mensagem a chegar para mais pessoas. E outra coisa boa para acontecer para você é que você vai ter a possibilidade de indicar para um amigo seu, para ele também ter uma nova visão com relação ao mercado. Talvez um amigo seu esteja agora nesse momento desmotivado, sem saber para onde ir, sem saber, querendo mudar de faculdade, querendo adentrar outros caminhos, só por falta de uma visão que ele ainda não consegue ver, por ele estar em um momento que não está enxergando direito o que pode ser feito. Você vai ajudar essa pessoa. Então, clica nesse avião e manda pelo menos para 3 ou 4 amigos seus. Beleza? E antes da gente entrar de fato nesse assunto, eu separei umas perguntas aqui para a gente poder ter uma visão abrangente, mais geral do que vem antes disso. Então eu queria perguntar qual é a sua visão com relação quais os benefícios de um empreendimento ser licenciado direitinho, regularizado bonitinho, quais são os benefícios que isso pode trazer para 3 campos que eu vou perguntar e você vai responder para cada um. Show! Quais os benefícios para a natureza? A gente não tem como fugir desse aspecto, até porque o nosso nicho está em engenharia ambiental, então não tem como fugir desse assunto. Quais são os benefícios para a natureza, para a sociedade e para as empresas? Quais são os benefícios de um licenciamento estar correto, do empreendimento estar certinho? Para a natureza, quais são os benefícios de um licenciamento ambiental estar correto, certinho? Para a sociedade e para as empresas? Show de bola, cara. Vou começar para a sociedade. Então, sociedade é o seguinte, eu sempre falo que o objetivo prático de um trabalho de licenciamento ambiental, na prática, voltado 100% para a prática, é trazer sustentabilidade para dentro dos empreendimentos, tá? E o que seria sustentabilidade na prática? Seria o equilíbrio. Sustentabilidade é equilíbrio. É você equilibrar a parte econômica, a parte social e a parte ambiental. Você ter um equilíbrio, tá? Então, o licenciamento ambiental é a ferramenta mais eficiente para você ter uma sustentabilidade dentro do setor produtivo, em qualquer cidade, em qualquer caso. Porque no licenciamento ambiental, o que vai ser analisado? Vai ser analisado o potencial poluidor degradador daquela atividade e o que eu, como profissional ambiental, não só engenheiro ambiental, isso não é de uma formação, isso é multidisciplinar, por isso que eu digo que é uma área que abrange todas as formações ambientais, o que eu como profissional posso fazer para aquela atividade ser mais sustentável, ou seja, para aqueles impactos terem menos efeito negativo no meio, para gerar menos resíduo, para consumir menos matéria-prima, por exemplo, para consumir menos recursos naturais. Então, quando eu entro num empreendimento para fazer um trabalho de licenciamento ambiental, a primeira pergunta que eu faço é: como eu posso deixar esse empreendimento mais sustentável? Essa é a missão de um profissional que atua no licenciamento ambiental. Não é burocracia, não é documentação, não é papelada. No final das contas, é isso que vai importar e é isso que vai fazer o seu trabalho de licenciamento ambiental ser um bom trabalho ou um mau trabalho. Porque um empreendimento ele tem uma licença
quando você tem um profissional ambiental atuando ali, mitigando os impactos, fazendo com que aquela atividade seja mais sustentável. Então, para a sociedade, cara, essa explicação que eu falei já resume bem os benefícios que tem para a sociedade. Você tem um ambiente mais sustentável, você tem menos poluição, menos risco de contaminação, por exemplo, do lençol freático, do solo por empreendimentos de lavagem de veículos, que geram uma quantidade enorme de efluentes. Então você imagina só se esses efluentes da lavagem de veículo fosse todo para o solo, se não passasse por um tratamento, se não tivesse uma exigência em cima desse tipo de atividade, tal que, para que o empreendimento seja licenciado, ele tem que tratar aqueles efluentes. Eu estou dando um exemplo. Se a gente falar da indústria, por exemplo, indústria da construção civil, produção de telhas e tijolos para a alvenaria convencional, se aquela matéria-prima de origem florestal, aquela madeira que abastece os fornos que fazem parte da produção desse material, né, esses telhas e tijolos, se não tivesse um controle na compra, na comercialização dessa madeira, a gente teria um desmatamento ainda maior do que a gente vê, a gente não teria qualquer controle sobre esse manejo florestal, né? Então, tudo isso contribui para que a sociedade ela tenha uma qualidade de vida melhor, para que ela tenha uma água mais limpa, para que ela tenha um ambiente mais sustentável, um ar mais puro, e é graças ao trabalho do licenciamento ambiental que a gente consegue avançar dentro desses parâmetros de sustentabilidade. Então, se a gente for fazer um contexto aqui mais político, se a gente tivesse ferramentas de fortalecimento do trabalho do processo de licenciamento ambiental, é a forma mais eficiente da gente ter um ambiente sustentável. E essa é a missão, independente de governo, galera, independente de quem é o ministro do meio ambiente, somos nós, profissionais ambientais, que temos o controle de fazer esse trabalho todos os dias dentro dos empreendimentos. Então, quando eu pego um trabalho, muita gente fica desestimulada porque vê o ministro do meio ambiente, porque vê as notícias, desmatamento, o governo às vezes não parece estar tão preocupado com isso, isso às vezes estimula. Mas, cara, quando eu pego um empreendimento para fazer um trabalho de licenciamento, eu não estou nem aí para nada disso, eu faço o meu trabalho, independente de quem esteja no poder, no governo, enfim. Isso não importa, porque eu tenho a minha missão, eu sei o que eu preciso fazer e eu faço. Então, cada um que está aqui nessa live agora, cada um que está assistindo agora, eu quero que vocês tenham essa mentalidade. Depende de mim. Sou eu que faço o trabalho, independente de se o governo apoia a parte ambiental ou não. Eu contribuo para a sustentabilidade da minha cidade, porque está nas minhas mãos e essa é a minha missão e eu faço. Então, respondendo aí, você tem uma sociedade dentro de um ambiente ecologicamente equilibrado em todos os sentidos, através, claro que não só, mas através principalmente do licenciamento ambiental. Ok. E quais os benefícios que isso pode gerar para a própria natureza? Cara, isso aí já resume tudo, né? Porque é o seguinte, se você tem um equilíbrio entre a parte ambiental, a parte social e a parte econômica, você vai ter o parâmetro ambiental totalmente favorecido dentro dessa situação de equilíbrio da sustentabilidade. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Extração mineral, tá? É um empreendimento muito comum. Não precisa você estar dentro de uma atividade de extração mineral para entender o potencial de degradação que a atividade de extração tem. Basta a gente voltar alguns anos atrás e ver os desastres que aconteceram em grandes mineradoras, né? Como lá em Minas Gerais, Mariana, aqui todo desastre. Então, a gente, claro, está falando de uma grande atividade de extração, mas é importante dizer também que a grande maioria das atividades de extração são de pequeno e médio porte, tá? Então, essas atividades de pequeno e médio porte, que às vezes tem na sua cidade e você talvez não saiba porque não teve essa habilidade ainda, que a gente vai discutir por aqui, de encontrar demandas, também geram muito impacto. Não gera na proporção que gerou nesses eventos que eu falei, mas gera muito impacto. E quando a gente acumula tudo isso, a gente vê que é uma situação grave. E, por exemplo, você tem lá a extração mineral, você degrada o solo. A partir do momento que eu faço o licenciamento ambiental de uma atividade dessa, de extração mineral, e dentro do licenciamento ambiental eu elaboro um plano de recuperação de áreas degradadas, o que é que eu estou fazendo? Eu estou executando uma metodologia, executando ações para reverter os danos causados pela atividade de extração. Então, a atividade de extração que causa um impacto enorme passa a ter os impactos mitigados, controlados, prevenidos
por um projeto ambiental, que é um PRAD, por exemplo, que é um projeto exigido num trabalho de licenciamento ambiental. Inclusive, essa semana teve um aluno da comunidade LPC Ambiental que o primeiro projeto ambiental dele foi um PRAD, e ele fez o PRAD, fechou o contrato dele de fazer esse projeto, e ele mandou lá o ofício de aprovação do projeto dele. Então, o que foi que ele fez? Ele contribuiu para a sustentabilidade da cidade dele, porque ele trouxe o equilíbrio para dentro do empreendimento social, ambiental e econômico. A atividade continua, vai operar, ou seja, o empreendedor vai gerar emprego, vai gerar receita, vai vender, vai crescer economicamente, a cidade cresce economicamente porque recolhe mais imposto. A parte ambiental, ela é considerada porque os danos causados pela extração vão ser mitigados por um trabalho de recuperação ambiental, e a sociedade ela também é beneficiada porque ela tem a oportunidade de conviver com um ambiente ecologicamente equilibrado. Você não vai ter um dano ao meio ambiente que não vai ser, que vai ser mitigado. Então você tem mais qualidade do solo, você tem mais qualidade na água, você tem um ar mais puro, você tem um controle daqueles impactos ambientais. Então, para a parte ambiental, basicamente, você vai ter essa preservação sendo feita nos empreendimentos. Perfeito. E o último seria quais são os benefícios disso para a empresa? Cara, para a empresa a gente vê vários benefícios. Eu postei um conteúdo no meu Instagram essa semana falando sobre o porquê que o profissional ambiental é valorizado e é muito bem pago dentro das empresas. Quando eu postei isso, eu sabia que ia ter algumas discussões sobre isso, porque o que a gente vê dentro das faculdades, na grande maioria dos casos, na parte ambiental, não quero generalizar, mas o que a grande maioria dos casos eu vejo é que a gente escuta muito, a gente acaba se alimentando muito de informações como: ninguém tá nem aí com o meio ambiente, o que você vai fazer, o pessoal não tá nem aí, tá vendo as notícias aí que tá passando, ninguém tá nem aí. Quando, na verdade, galera, quando a gente parte para a prática, quando a gente conversa com quem atua no mercado e quando a gente começa a pegar nossos primeiros trabalhos, a gente vê que não é bem assim. Na verdade, os empreendedores valorizam sim os profissionais ambientais e estão dispostos a pagar por esse serviço dentro da empresa deles. Agora, por bons profissionais ambientais, não por profissionais ambientais que só têm conhecimento teórico, tá? E se você que está me escutando aqui só tem conhecimento teórico, tá tudo bem, porque você está começando agora. Então, o que você tem que pensar? Eu preciso ter conhecimento prático para que eu possa fazer um bom serviço, um excelente serviço para as empresas, para que as empresas valorizem o meu trabalho e me paguem muito bem, inclusive, pelo meu trabalho. Porque na discussão que eu fiz no post, o cara colocou lá: não, mas as empresas, os empresários fazem desvalorizar, às vezes tem raiva dos profissionais ambientais. Claro, se você entra numa empresa e você não agrega nenhum valor positivo para aquela empresa, é óbvio que você não vai ser valorizado. Quem é que gosta de ter prejuízo? Imagina aí você ficar pagando e não ter um retorno dentro da sua empresa. Os empresários querem ter benefícios dentro da empresa dele. Então, eu sou empresário também da parte ambiental e eu quero também que toda vez que eu contrate alguma coisa, toda vez que eu pague para alguma coisa, eu quero ter um retorno daquele meu pagamento. E você tem que ter essa maturidade, galera. A gente tem que ter essa maturidade. Se a gente entra dentro das empresas, faz um excelente trabalho, gera resultado positivo para aquele empreendedor, cara, ele vai se tornar o seu amigo. Meus clientes são meus amigos, eles me convidam para os aniversários deles, me convidam para sair, eles me valorizam. Por quê? Porque eu faço um excelente trabalho. Agora, se eu entro numa empresa e sou só mais uma pessoa para ser paga, aí, claro, óbvio que eu não vou ser valorizado. Então, quais são os benefícios para o empreendimento? Tem vários, eu vou falar alguns. Primeiro, ele vai ficar livre de qualquer multa, qualquer penalização ambiental. Então, as empresas hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo de um posto de combustível, para ela comprar um combustível das revendedoras autorizadas, que são as revendedoras que são licenciadas realmente para vender combustível de confiança, eles precisam ter a licença ambiental, porque senão as revendedoras autorizadas de combustível, elas não vendem. As distribuidoras de combustível não vendem para postos que não têm licença. Então, o cara que não tem licença e tem um posto de combustível, ele só vai vender combustível adulterado, combustível ruim, combustível ilegal, que não se mantém no mercado.
Quem é que vai querer abastecer o seu veículo em um posto que não tem placa de licenciamento, que ninguém sabe a procedência desse combustível, quando você tem vários postos que você tem as licenças, tudo bonitinho, tem qualidade? Então não sobrevive no mercado de empreendimento que trabalha de forma ilegal. Pode se manter por algum tempinho ali, mas não tem vida longa nisso, tá? Então o empreendedor está disposto a pagar para não estar submetido a barreiras econômicas por causa de documentação ilegal. O empreendedor que não tem licença, ele não pode participar de licitação, ele não pode pedir um financiamento no banco para investir no seu próprio negócio. Esses dias eu estava com uma situação com um cliente que ele tem uma indústria e ele queria pegar um financiamento no banco para ampliar a sua indústria. Isso é muito comum de acontecer com os empresários. E ele não conseguiu porque não tinha a licença vigente, ele deixou a licença dele vencer, deixou para lá, ficou por isso mesmo, e na hora que ele precisou não pôde. Então ele ficou sem capital recurso. Os empreendedores estão dispostos a pagar para não correr esse risco. E aqui eu falei só de 2 aspectos, né? Tem outros também, vou dar um outro exemplo. Muitas empresas só compram produtos de outras empresas se essas empresas tiverem licença. Por exemplo, um grande depósito, uma grande empresa de construção civil, ela só compra material para construção civil, areia, telha, tijolo, de empreendimentos que sejam licenciados. Então eu já recebi muitos e-mails, por exemplo, de clientes meus pedindo o seguinte: olha, entre em contato com esse cara aqui, que a gente mandou uma proposta de venda para essa empresa e eles solicitaram todas as nossas licenças para poder participar do processo seletivo e vender esse material. Então, se essa empresa não tiver licença, ela nem participa de um processo seletivo desse para vender para as grandes empresas. Então, o cara que não tem licença, ele está limitado. Ele pode trabalhar? Pode. Existem empresas ilegais? Existem. Mas são empresas que não sobrevivem, nem no curto prazo. São empresas que não crescem. E os empreendedores, eu vou repetir, estão dispostos a pagar para não ter esses problemas dentro da empresa deles. Então, citei só alguns benefícios que um trabalho de licenciamento ambiental bem feito traz para uma empresa. E para finalizar, vou citar o último aqui, que são vários, vou citar mais um. Você sabia que mudar pequenos hábitos dentro do sistema produtivo de uma empresa pode economizar até 30% nas contas de água e energia dentro da empresa? Pois é. Se você entra numa indústria e faz um trabalho de licenciamento bem feito, adequa o processo produtivo, reduz o uso de matéria-prima, reduz o uso de água, você sabia que isso vai impactar diretamente no que ele vai gastar com aquelas contas de energia e de água que ele gastava antes? Pois é, os empreendedores estão dispostos a pagar por ter mais economia nos gastos. Uma indústria que paga lá, sei lá, 30 mil reais por mês de energia, será que o cara não estava disposto a pagar para ter uma redução de 30% nessa conta? Trabalho de licenciamento ambiental bem feito traz esse resultado também. Então, só aqui eu falei uns 4 ou 5 motivos pelos quais os empreendedores estão sim dispostos a pagar por um trabalho de licenciamento ambiental bem feito. Enquanto muita gente acha que os empreendedores têm raiva dos profissionais ambientais. Tem raiva dos profissionais ambientais que não geram resultado, que não agregam dentro das empresas. Porque se você tem conhecimento prático, se você faz um trabalho eficiente, se você gera resultado para dentro das empresas, você vai ser o cara, você vai ser a pessoa que vai estar ali dentro da empresa deles e eles vão até lhe convidar para as festas pessoais deles lá, porque ele vai querer você sempre dentro da atividade dele, você vai ser muito bem pago por isso. Inclusive, falando com relação à empresa, a gente até passou por uma situação recentemente, no momento que aconteceu a negligência, alguma coisa lá, a gente não estava ainda com esse cliente, ele não estava com a gente. Então, depois que a gente chegou, veio a conta passada, e foi uma multa que chegou. E quanto que foi a multa? Segura, que alguém aí tem coragem de acertar. Ó, um cliente nosso antigo recebeu uma multa, mas não estava com a gente ainda, que se tivesse... Era um cliente que tinha uma consultoria antes. Exato. E aí, por não estar satisfeito com a consultoria que ele tinha antes... Era fazer uma cervejinha, mas não pode, então não vai... Por ele não estar satisfeito com a consultoria que tinha antes, ele decidiu contratar a nossa empresa. E a gente já trabalhava com essa empresa, há mais ou menos um ano que a gente trabalha com essa empresa. Aí o Marcos Vinícius colocou
3 milhões, mas vamos lá. Vamos lá. E aí, na semana passada, chegou uma multa, teve uma denúncia na época, né? E chegou uma multa na semana passada por um crime ambiental. Na verdade, foi uma negligência da parte da consultoria ambiental, por não ter apresentado relatórios no prazo e não ter organizado a documentação como deveria. E adivinha de quanto foi essa multa? Segura. Uma coisa de 2 anos atrás, que aconteceu 1 ano atrás, mais ou menos, 2 anos atrás. Imagina, chutem aí quanto foi essa multa que chegou para ele pagar. Calma, tô fazendo... Fazer um suspense aí. E calma que a gente ainda vai falar sobre as 2 formas de você identificar se o empreendimento precisa do seu trabalho de licenciamento ou não, tá? Eu coloquei aqui, Segura aí. Eu perguntei aqui no Instagram se alguém queria chutar. Quem acertar ou chegar próximo, quem chegar mais próximo ou quem de fato acertar... Defina próximo. Próximo, por exemplo, foi X e uma pessoa chegou bem perto. Ah, entendi. O que chegar mais perto. Entendeu? E vai ganhar 1 hora de consultoria grátis com Line no Zoom. Show, Planejamento de carreira. Isso é um presentão, viu, galera? Não, o primeiro chute foi da Aliane. A Aliane colocou 100 mil. A multa de 100 mil. Então tivemos 2, foi? Cachos com consciência perguntou qual foi o crime, qual foi a negligência. Não sei se pode falar, mas foi Foi uma atividade, foi um relatório que não foi apresentado no prazo, tá? Um relatório que não foi apresentado no prazo e foi um relatório muito importante que você não pode atrasar. Pronto, mas basicamente foi isso, eu não posso falar muitos detalhes. Beleza, então segura, você só vai falar no final do podcast. E quem for colocando, eu tenho que anotar, vamos lá, senão... O Breno colocou 350 mil. Então vai anotando aí. Cachos, peraí, vamos lá. Ó, Lion vai continuar e agora ele vai entrar a fundo. No final a gente fala quem ganhou? Nos quais precisa e quais não precisa. E eu vou anotando aqui que a galera tá colocando, beleza? Então eu vou continuar aqui. E vocês podem continuar. Mesmo pessoas, se quiser chutar mais uma vez... Pode colocar aí, eu vou anotando aqui, beleza? Vai lá. A gente vai encerrar daqui a pouco a votação. Pode continuar. Então é o seguinte, ó. Vamos agora falar, então, das 2 formas de você identificar se o empreendimento ele é licenciável ou não. A gente tem 3 câmeras aqui, eu fico sem saber para onde é que eu olho. Às vezes eu olho para cá, às vezes eu olho para cá, às vezes eu olho para cá, mas dá certo. Então é o seguinte, ó. 2 formas. Primeiro, antes de falar a primeira forma, eu quero te falar um conceito aqui importante, tá? Primeiro, o que é que faz um empreendimento ser licenciável ou não? O que faz o empreendimento precisar de um trabalho de licenciamento ambiental ou não? Essa é uma pergunta importante para vocês refletirem, tá? Então, eu acabei de falar nesse Lioncast que o objetivo prático do licenciamento ambiental é trazer sustentabilidade para os empreendimentos. Então, qual é o princípio aí de uma atividade precisar de uma licença ambiental? É ele gerar um impacto ambiental, ter um potencial poluidor degradador dentro da atividade. É isso que vai fazer um empreendimento ser licenciável ou não. A capacidade que ele tem, de acordo com o seu processo produtivo, de poder ter um potencial poluidor degradador. Tá? Isso é muito subjetivo. Tá? Eu vou simplificar para vocês. Então, qual é a primeira análise que você tem que fazer? A partir de hoje, galera, eu quero convidar vocês para olharem para um empreendimento, a partir de hoje, como um profissional ambiental olha para um empreendimento. E como é que um profissional ambiental olha para um empreendimento? Analisando os aspectos e impactos ambientais dele, tá? Anota isso aí, cara. Isso aí vale ouro para você identificar demandas ambientais todos os dias na cidade, na região de vocês, tá? Seguinte, na faculdade a gente aprendeu o que é aspecto e o que é impacto ambiental. Às vezes de uma forma muito superficial, algumas vezes de uma forma mais aprofundada. Então, isso vai variar de faculdade para faculdade, mas eu tenho certeza, eu posso arriscar que vocês, em algum momento da faculdade de vocês, viram que é um aspecto que é um impacto ambiental, beleza? Então, ó, todo empreendimento licenciável, ele é licenciável porque ele tem um potencial poluidor degradador. E isso está totalmente relacionado aos aspectos e impactos ambientais. Vou dar um exemplo. Lava Jato.
O Lava Jato, e na maioria dos casos, ele é licenciado. A gente vai já explicar o porquê que na maioria dos casos ele é licenciado, não em todos, no segundo item de como você identificar se uma atividade é licenciável ou não. Então vamos analisar primeiro o primeiro item, tá? Por que Lava Jato, na maioria dos casos, é licenciado? Pelos aspectos e pelos impactos ambientais que ele vai gerar, tá? Qual é um aspecto ambiental do Lava Jato? Vou dar um exemplo. Consumo de recurso natural. Água é um aspecto. Tá? Ele está consumindo água toda hora, o dia inteiro, e é um consumo de água enorme. Façam o seguinte, pesquisem no Google quando saírem daqui, a média de consumo hídrico de um lava-jato de médio porte, diário, para vocês verem como uma coisa é absurda, é muita coisa. Então, tem um aspecto aí de consumo de recurso natural, consumo de água, é um aspecto. E qual é o impacto que esse aspecto pode gerar? Se ele está consumindo água, ele está fazendo alguma coisa com aquela água. Ele está lavando os veículos. Se ele está lavando os veículos, ele está fazendo o quê? Está gerando efluente. Então, a grande maioria dos casos que você tiver consumo de água dentro de uma atividade produtiva, você tem geração de efluente. Que aquela água, ela não some, não desaparece, ela se transforma em efluente, na grande maioria dos casos. Então, o lava-jato ele gera muito efluente. E esse efluente precisa ser tratado, porque tem lá materiais, tem resíduos perigosos, tem óleo, tem graxa dos veículos, tem sólidos sedimentáveis, tem uma série de elementos ali que trazem a necessidade de um tratamento para que seja disposto no sistema de coleta de esgoto, né, convencional da cidade. Então, por que um lava-jato ele é uma atividade que precisa de um licenciamento ambiental, na grande maioria dos casos? Devido aos aspectos e impactos ambientais que ele tem. Eu falei de um, que é geração de efluente. Você tem geração de resíduo. Você tem outros dependendo de cada lava-jato, porque existe lava-jato pequeno, grande, médio. Tem lava-jato que faz serviços a mais do que outros, entendeu? Então isso vai depender. Mas esse é o princípio. Vou fazer outro exemplo. Indústria. Por que uma indústria precisa de uma licença? Não precisa nem falar muito, né? Geração de resíduo, risco de contaminação do solo. Muitos deles usam matéria-prima de origem florestal, madeira para os fornos. Então isso aí é você analisar de forma profissional, da mesma forma que um profissional ambiental analisa, em cima dos empreendimentos. Então olhou para uma farmácia de manipulação, olhou para uma indústria, para um posto de combustível, para um lava-jato, para uma oficina de funilaria e pintura, para um empreendimento imobiliário, comece a ter essa maturidade, que vocês já vão estar muito à frente da maioria dos seus colegas da faculdade. Comece a pensar sobre os aspectos e impactos ambientais daquele empreendimento, façam esse exercício diário, porque o princípio fundamental para uma atividade ser licenciável é seu potencial poluidor degradador, são seus aspectos e seus impactos ambientais. E aí vocês começam a fazer uma lista de empreendimentos que vocês acham que precisam de um trabalho de controle ambiental, ou seja, de um trabalho de licenciamento ambiental ou de um trabalho de autorização ambiental, que é muito parecido com o licenciamento, tá bom? É só um pouco mais simplificado. E vocês vão anotando isso, que vocês vão começar a perceber que, na verdade, existem muitas demandas na cidade de vocês. Então, essa é a primeira forma de você identificar se o empreendimento é licenciável ou não, analisando os aspectos e os impactos ambientais. Dentro da comunidade LPCA ambiental, a gente tem 5 aulas de campo, onde eu pego os principais empreendimentos que tem em todas as cidades e entro dentro desses empreendimentos e mostro para vocês por que eles são licenciados. Digo, ó, tá vendo essa gráfica aqui? Tem uma aula que é sobre gráficas. Então, tá vendo essa gráfica? Você tem geração de efluente aqui. Lá o pessoal tá imprimindo os banners e tem muita tinta, então gera efluente. Tá vendo esses resíduos aqui, ó? Isso aqui é material contaminado com tinta, é resíduo perigoso. Por isso que tem que ter um licenciamento aqui. Imagina se esse resíduo perigoso fosse pro lixão, fosse pro solo, ele ia contaminar o lençol freático, ele ia contaminar o solo. Então tem que ter um licenciamento para garantir que aquele resíduo tenha a destinação final correta. Então a gente entra literalmente dentro dos empreendimentos e mostra isso para vocês na prática. Mas eu quero que vocês tenham essa visão a partir de agora. Então essa é a primeira forma. Segura. A segunda, vamos ver aí agora. Ó, a gente tá já encerrando aqui. Entrou o pessoal novo que eu mandei no Telegram, dizendo que tava rolando sorteio. Então, o pessoal foi entrando. Aí perguntaram sobre o sorteio. A Tati Vieira, eu vou responder, vou falar qual foi a pergunta.
Um dos nossos atuais clientes, na época, não era outra consultoria. Ele sofreu uma multa, meio que por falta de entregar um documento no prazo, um relatório no prazo. E ele sofreu uma multa. E vocês têm que tentar acertar qual foi a multa. Eu estou anotando aqui, quem chegar mais próximo do valor vai ganhar 1 hora de consultoria de carreira gratuita com lá. Então, nessa consultoria, ele vai planejar o que você deve fazer no momento que você está para conseguir entrar no mercado de licenciamento ambiental e pegar o seu primeiro licenciamento em 4 meses ou menos. Beleza? Então, Tati, se quiser participar, dá um chutão aí. Eu vou dizer que foi acima de 500k. Então, eu já dei uma dica. Então, quem ainda não chutou, coloca aí que eu estou anotando. A Liane colocou 2,5 milhões. Estou aqui anotando. Vai lá que daqui a uns 3 minutos eu encerro aqui as respostas, beleza? Voltando. E agora a gente vai falar da segunda forma de você identificar. Para falar dessa segunda forma de você identificar se um empreendimento é licenciável ou não, precisa do seu trabalho de licenciamento ou não, a gente tem que ir para um segundo conceito interessante, tá? Que é o conceito de como o licenciamento ambiental ele funciona na prática com relação aos órgãos ambientais que são os responsáveis pelo trabalho de licenciamento ambiental. São os responsáveis por liberar, por analisar os processos e liberar ou não, né, as licenças ambientais. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: não existe uma hierarquia dentro dos órgãos que trabalham, que atuam no licenciamento ambiental. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é o seguinte: o IBAMA ele não é superior aos órgãos estaduais e os órgãos estaduais não são superiores aos órgãos municipais. Não existe uma hierarquia onde um manda mais do que o outro, onde não existe dentro do licenciamento. O que existe dentro do licenciamento é uma divisão de competência, uma distribuição de competência, onde cada órgão tem a sua função dentro do licenciamento ambiental. Isso está respaldado juridicamente pela Lei Complementar 140 de 2011, tá? Eu não sei se o ano é bem esse, mas eu acredito que seja. Lei Complementar 140 de 2011. Essa lei, ela institui a divisão de competências dentro do licenciamento ambiental entre o IBAMA, que é o órgão ambiental da União, entre os órgãos estaduais e os órgãos municipais. E o que essa distribuição de competências, divisão de competências quer dizer? Quer dizer que, dependendo da atividade, dependendo da magnitude do impacto que aquela atividade causa, o licenciamento vai ser de responsabilidade do órgão municipal, em alguns casos. Em outros casos vai ser de responsabilidade do órgão estadual de meio ambiente, em outros casos vai ser responsabilidade do órgão da União, do órgão federal, que no caso seria o IBAMA, tá? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque dependendo da cidade onde você está, da atividade que você esteja analisando, talvez o licenciamento ambiental ele vá ser pelo município, quando você estiver no município que tem um órgão licenciador, talvez seja competência do Estado. Se você não tiver dentro do município que tem um órgão licenciador, ou se aquela atividade ela tiver um potencial poluidor degradador que seja de competência do Estado, ou pode ser do IBAMA, mas isso é muito mais difícil de acontecer, porque são mega empreendimentos que são de responsabilidade do IBAMA licenciar. A grande maioria vai ser ou o órgão ambiental do seu município ou o órgão ambiental do seu Estado. Então, a segunda forma de você identificar se o empreendimento é licenciável ou não, é você consultando o órgão ambiental do seu município, se seu município tiver órgão ambiental, que não é todo município que tem órgão ambiental, ou o órgão ambiental do seu estado. Como você consulta? Você faz uma lista preliminar com base na primeira forma, que é identificando aspecto e impacto ambiental. Você olha e diz, eu acho que esse empreendimento aqui é licenciável, porque ele gera efluente, tem uma poluição, tem geração de resíduos, então eu acho que ele é licenciável. Aí você anota, faz uma lista, e aí você entra em contato com o órgão ambiental, por telefone, por e-mail, pessoalmente, dependendo aí do seu caso, tá bom? E você diz, tudo bom? Meu nome é fulano de tal, e eu trabalho com licenciamento ambiental. E eu quero tirar uma dúvida. Eu quero perguntar se essa atividade aqui, Lava Jato, é licenciável aí. Vocês licenciam esse tipo de atividade aqui na minha cidade, no meu estado? E eles vão te responder.
Porque saber se uma atividade é licenciável não é uma coisa padronizada, depende do seu estado, tá? Lava Jato, por exemplo, aqui na minha cidade, já é uma atividade que precisa de uma licença. Eu já tive alunos de outros locais do Brasil, porque a gente tem alunos de todo o Brasil na comunidade LPC ambiental, não é restrito para uma região, é para todo o Brasil, que Lava Jato não precisa de uma licença ambiental, precisa de um trabalho de autorização ambiental, que é um tipo de processo diferente, porém muito parecido, que a gente explica detalhadamente dentro da comunidade LPC ambiental também, tá? Então, o segundo passo é você consultar o órgão ambiental, porque o órgão ambiental ele tem a obrigação legal de te orientar quando o assunto é licenciamento ambiental, seja para saber de um checklist, seja para saber se uma atividade é licenciável ou não. Então, o somatório desses dois passos vai te dizer de forma eficiente e 100% confiável se as atividades, se uma atividade é licenciável ou não. Ou seja, se você tem uma oportunidade de atuar naquela atividade ou se aquilo não é bem uma oportunidade para você. Mas o que eu quero te garantir é o seguinte: em 90% dos casos, se você aplicar essa primeira forma de identificar aspecto de impacto ambiental, você vai ter uma resposta positiva de que realmente é uma atividade que precisa de um licenciamento ambiental e, portanto, é uma oportunidade de você pegar os seus primeiros trabalhos no licenciamento aí na cidade de vocês. Então, essas são as duas formas de você entender, identificar demandas e saber se o empreendimento é licenciável ou não. E show de bola! Show! Nós temos a terceira, a quarta e a quinta maneira de saber. Não, eu vou trazer só essas duas, porque já foi assim, bem intenso, né? E essas são as formas mais eficientes, tá bom? Você aplicar, você vai conseguir. Nós temos quantos minutos aí já rolando? Quase, o quê? 40 minutos? Eita, nós estamos chegando no final. E, gente, provavelmente em algum momento vocês vão estar ouvindo esse podcast em alguma plataforma, seja ela Spotify, iTunes, Deezer. Então, se você estiver assistindo, se inscreva no nosso podcast, no Lioncast, compartilhe para mais pessoas, beleza? Encerrada a votação no Instagram, quem está ouvindo aí, quem está assistindo também nessa forma de videocast pelo YouTube, já se cadastra. Eu deveria ter mandado se cadastrar no começo também, mas coloca se inscreva lá no começo. E encerrou. E agora eu vou dizer quem ganhou 1 hora de consultoria, um planejamento de carreira com o Lion. E eu vou dizer aqui para quem está assistindo a gente como foi os dados aqui da votação. Vai ser bem rapidinho para a gente encerrar. Show. Esse Lioncast. Olha lá, o Breno falou 350k, depois colocou 100k. A Liane colocou 100k, depois colocou 2,5 milhões. A Caixos Consciência colocou 75, depois botou 2,5 milhões, depois colocou 2,75 milhões. A Nessa Pinheiro colocou 90k, depois 900k, depois 1,500 milhões. E o Fagner colocou 150, depois 1 milhão. Só lembrando que só vai valer a última... Quem chegar mais... A última sugestão. A última sugestão. Então cancela o restante aí do final. Uhum. Tchan, 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 tchan. Paulo Vitor, tu acha que foi acima de 1 milhão? Acho que foi uns 800. Uns 800 mil. Uns 800 mil, o Paulo Vitor falou aqui. Se eu acertar, eu vou querer considerar. Deixa eu só anotar aqui o nome de quem é o Instagram da Caixas Consciência. Não quer dizer que foi ela não, tá? Só uma... Não sei. Vamos dizer? Tchan, 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 tchan. Laia, quanto foi a multa? 3,9 milhões de reais. 3,9 milhões. Repete isso de novo. 3,9 milhões de reais. A multa que o empreendedor tomou por uma negligência da antiga empresa de consultoria ambiental que ele tinha e que agora a gente está resolvendo. Agora tem 2 pontos interessantes a gente falar, antes de anunciar quem for de fato quem é do acusar, que eu acho que a gente já sabe. Será que o cliente não está interessado em ter uma consultoria que pode
evitar que ele tome esse tipo de multa. Eu acho que, né? E outra coisa, será que você não poderia estar resolvendo esse tipo de problema? Isso não significa que ele vai pagar isso, porque como a gente pegou esse belo pepino para resolver, e a gente vai resolver, há o desfecho disso, né? Entrar com advogado, etc. Defesa, e tal. todo o processo e tal. Não significa dizer que ele vai pagar, mas que chegou, de fato, a multa lá no negócio dele e bateu onde, de fato, na empresa dói. E não só a multa, galera, mas ele também teve um embargo de uma das atividades, da atividade que gerou essa multa. Sim. Então não é só mandar uma multa e quando você quiser pagar, você paga. A atividade ficou paralisada. Ele perguntando aqui qual era o empreendimento. Cara, era uma extração mineral. Eu não posso falar muitos detalhes da atividade, porque é um assunto realmente muito particular do empreendimento e tal. Então, é uma atividade de extração mineral, mas isso, as leis ambientais que regem esse tipo de penalidades não restringe a uma atividade específica, tá, galera? Não é porque foi uma extração mineral que isso não poderia acontecer com a indústria, não poderia acontecer com o posto de combustível. A natureza do crime ambiental é que traz a penalização e não o tipo de atividade que está sendo feito. É o crime ambiental, independente do tipo de atividade, tá, galera? Então, não posso falar muitos detalhes do que aconteceu, mas o que fica de reflexão aqui sobre isso, que eu quis trazer isso para vocês, é que o seguinte, é como o Vinícius falou, será que o empreendedor não está disposto a pagar uma empresa de consultoria, a ter uma consultoria ambiental dentro da empresa dele, para evitar esse tipo de problema? Porque você imagina a dor de cabeça que isso não é só uma multa, que só a multa já foi foda, né? Uma multa de 3,9 bilhões, mas uma das atividades dele ficou suspensa. Ele tem várias atividades, mas uma delas ficou suspensa. Então isso traz problemas para a empresa, grandes problemas, entendeu? Então, quando você torna isso visível para as atividades, para os empreendimentos, você consegue chamar a atenção dos empreendedores de que seu trabalho é importante e de que vale a pena pagar para você fazer esse trabalho. Então, não é como a gente viu na faculdade, tá, galera? Não é como a gente escutou as histórias por aí de que nosso trabalho não é um trabalho importante. É muito importante. Não se trata só de abraçar uma árvore, que também é muito massa esse conceito de abraçar uma árvore, mas existe muito preconceito relacionado a isso. Mas não se trata só disso. Se trata de você realmente fazer um trabalho sério, um trabalho que contribui para a sociedade, um trabalho que faz você ter orgulho da sua profissão, do seu diploma, tá? E faz você fazer uma diferença no mundo mesmo, cara. Quando eu falo assim, eu tô falando sendo bem sincero. Quando você entra num empreendimento e faz ele ter sustentabilidade, você está fazendo uma diferença enorme na sua cidade, na sua região, no seu país e no mundo mesmo, cara. Então é totalmente possível você fazer isso. Totalmente possível. Basta você ter conhecimento prático, ter um passo a passo e ter um mentor ali que já passou por tudo isso e pode te ajudar a chegar lá também. Perfeito! A gente vai encerrar nosso Lioncast e a gente vai dizer quem foi a ganhadora agora. Show! Quem se aproximou mais dos 3,9, né, bilhões foi a Irene. Ela falou 2,75 milhões. Show! Caixa de consciência. Eu acho que é isso, eu tô pronunciando correto. Então, Irene, fala com a gente, manda um direct, fala, ganhei, vou saber que é você. E a gente já vai marcar a data pra você ter isso com Lion, ok? Então foi 3,9, ela falou 2,75. Show de bola? A gente vai ficando por aqui no nosso Lioncast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comente. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Comenta por que você não gostou. Mas o importante é que você tome alguma atitude. E ou curta, ou discuta, ou compartilha, ou comenta. Ou então faz tudo junto, que é para ajudar mais ainda. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. Quem tá ali nos bastidores é o Paulo Vitor, nosso brother. Tá dominando todos os bastidores do nosso Lioncast. E valeu! Valeu, galera. Até a próxima.